Olá, horrorizados. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio desse incrível podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Mega 2.0, o tão polêmico filme, né? Que emergiu do terror e foi pra ação, o nosso Exterminador do Futuro. E hoje a gente está aqui com o Gali Boa noite, gente. e a minha querida amiga Laura. Oi, oi, galera. Bom, gente, eu vou falar mais ou menos a sinopse aqui pra vocês, para vocês terem uma noção, e depois a gente vai começar a debater sobre o que a gente achou sobre o filme. Bom, e a sinopse é mais ou menos o seguinte, né? Uma arma robótica de nível militar, conhecida como Amélia, torna-se cada vez mais autoconsciente e perigosa para a raça humana. Na esperança de detê-la, Gemma decide ressuscitar Megan, tornando-a mais rápida, forte e letal. E, e é isso, gente. A gente vai agora debater o que a gente achou do filme. E o que que vocês acharam, gente, dessa drástica mudança que o filme teve de terror para comédia e ação? Acham que funcionou? Muito bem, inclusive. Acho que é o que o Gali tinha comentado no grupo. Acho que agora Megan é o que realmente ela era pra ter sido desde o começo, né? É, eu tava muito curiosa pra saber como seria esse segundo filme, como eles conseguiriam ressuscitar a Megan, né? Porque no final do primeiro a gente viu que ela ficou ali nas nuvens, então que ela não teria morrido de fato, não teria se ido embora de verdade. Então eu fiquei pensando como que eles iriam fazer isso funcionar, como eles iriam retornar. O filme ele acabou não ficando tão explícito quanto a gente ainda gostaria que fosse. Porque como eles ainda querem, acho que como eles ainda querem atingir um público mais teen, né? Igual o público gostou muito do primeiro, né? Por causa da dancinha do TikTok. Eles tentaram fazer ali uma mescla de deixar ele um pouco mais agressivo, mas ao mesmo tempo não tão explícito, né? Porque as cenas que acontecem de cortar braço e tiros e tal, elas meio que são cortadas e aparece só o splash do sangue na cena. Talvez eu queria que não tivesse cortado tanto, né? Igual quando mostra o braço cortado, tá totalmente censurado aquela cena, né? Porque o braço não ia estar com um corte perfeito, né? O corte não fica daquela forma. Então acho que, assim, pensando em defeitos de Megan 2.0, esse seria um dos defeitos, né? De deixar um pouco mais explícito. Acho que não precisa censurar tanto assim, gente. A galera de 14, 15 anos que vai gostar de assistir o filme vê coisas piores, tá? Vê coisas muito piores do que um braço cortado, um tiro que a pessoa levou e que mostrou sangue e tal. Então acho que censurou demais. Só que o filme ficou muito divertido. Então isso ficou tipo um detalhe pra mim. De tão divertido que ficou o filme, eu saí com uma sensação de que eu queria assistir de novo. E é muito raro eu sair do cinema com uma sensação de, putz, quero assistir de novo e quero assistir logo. Porque o filme, ele te envolve, ele consegue criar, dessa vez, uma conexão com a Megan, principalmente, né? É igual ela fala no filme, na época do primeiro filme, ela era uma criança, agora ela já não é mais uma criança, ou seja, ela se desenvolveu, ela se atualizou, né? E isso foi muito bom de ver. A gente consegue criar essa conexão junto com a própria Gemma no filme, porque ela ainda tem esse bloqueio de confiar na Megan, né? De dar a ela um voto de confiança. E pra gente acho que funciona quase da mesma forma, da gente ver como. Será que ela realmente quer ajudar, quer realmente proteger a. É Kate, né? Cade? Kate ou Cade? É, Cade? É. Pra saber se ela quer de fato proteger a Cade, né? Porque no primeiro filme a proteção tava um pouquinho desconfigurada ali. É, gostei muito mesmo do filme. Fiquei muito surpresa. Eu achei que eu não ia gostar. E agora a gente estava comentando aqui também
que eles conseguiram dar tanto espaço para Megan quanto espaço para Amélia. Então a gente conseguiu ver um pouco das duas, não ficou muito só em uma ou muito só em outra. Teve ali um equilíbrio bem legal. A dancinha, né, que a gente teve no primeiro filme, ela foi totalmente aprimorada nesse segundo filme, porque a cena que ela tá dançando lá no evento, cara, foi muito massa. Foi muito massa. E não ficou só tipo, uma dancinha jogada ali só pra fazer uma gracinha. Coube muito bem na cena, né? É a Mega dançando pros fãs dela. Pros fãs dela, literalmente. E ficou muito engraçada a cena que ela sem querer dá um 360 com a cabeça e todo mundo fica tipo assim, ué, como assim? Eu curti muito, muito. O filme tem uns pontos muito altos, sabe? Ele te leva e te transporta pra dentro do filme, te prende o tempo todo e você sempre quer saber mais. Eu senti só falta de saber como é que a Megan conseguiu parar naquele corpo que ela tava e como ela conseguiu construir tudo aquilo, sabe? Queria entender como ela chegou naquele ponto, né? Porque a casa que a Gemma e a Kate tá é da Megan, que a Megan construiu pra elas. Então eu queria. Eu não sei se eu entendi muito bem se como que ela fez tudo isso, entendeu? Como que ela achou um corpo, como que ela fez pra comprar uma casa sem estar presente, porque ela não tinha um corpo que ela pudesse disfarçar, né? Ela tava toda bagaçada. Eu acho que é porque ela é uma inteligência artificial muito foda e ela conseguiu meio que por isso. Eles não dão muita explicação. É, é basicamente assim, gente, a gente não vai explicar. É isso, aceitem e de propósito. Não foi uma coisa tipo, na minha opinião, não é que eles não consideraram explicar, Aham. eles escolheram não explicar. Sim. Pra, tipo assim, pra abraçar a galhofa do filme. Tipo, não ficou ruim não ter explicativa, mas talvez seria legal ter alguma coisinha. Ou às vezes eles deixaram também para uma possibilidade de explorar em um terceiro filme, né? Como ela se reconstruiu. Mas talvez não também, porque ficou muito boa essa história do 2 e como ele finalizou, né? Que a gente pensa novamente que ela se foi, mas na verdade ela não se foi, né? Ela conseguiu Virar um sair clips dali. no Word. Virou um clipe no... Ficou muito massa, cara. Gostei muito. E da Amélia também, gente, eu acho que foi uma personagem muito certeira. Muito certeira que eles adicionaram no filme. Porque você também acaba se envolvendo com ela e querendo saber mais do que ela é capaz de fazer, do que ela pode fazer. E ela pode fazer literalmente tudo, né? Tudo que ela quiser. E aquele. Como que é o nome que eles colocaram lá do primeiro robô que se. Basicamente robô-chefe, né? Aquele que se desconfigurou pela primeira vez e matou todo mundo lá, que é o que a Amélia tava atrás dele. Eu só não entendi, eu só achei que ficou meio, sei Máquina-chefe lá, a máquina-chefe, eu achei que ficou meio, de Xerox. por que que ele é o principal ponto para ela dominar tudo? Hoje em dia tem coisas muito mais avançadas e mais tecnológicas e ela precisava de uma peça lá de 1000 bolinhas para conseguir dominar tudo e comandar tudo. Eu achei essa parte um pouquinho forçada. Uma tecnologia primitiva ser mais avançada que uma tecnologia atual é muito, muito coisa de filme de ficção científica de Alien. Essa parte eu achei meio assim, tipo, é igual o Patrick falou, é uma tecnologia antiga, não faz sentido ela ser a chave pra Amélia fazer tudo o que ela quiser, né? Comandar todo o mundo inteiro, basicamente. Mas eu acho que é isso, as minhas notas eu vou deixar mais pro final, né? Pro final que a gente dá as notas. Bom, gente, eu vou começar falando aqui que e eu gostei pra caramba do filme. Eu falei com a Laura, com o pessoal mais cedo, que o filme era exatamente o que eu esperava.
essa galhofa, que ele era uma galhofa assumida desde o início, no trailer, no pôster, toda a divulgação desse filme, a gente já sabia o que esperava. Eu acho que quem estava esperando terror não entendeu direito o conceito dessa nova fase da Mega, né? Desde o início estava assumidamente explícito que ia ser uma ação bem trashzona. E tudo que eu esperava eu recebi, o que me deixou muito contente, porque eu já fui de mente aberta total para esperar o que veio a seguir. Eu não tinha incômodo algum com a falta de horror e de terror. Eu achei que muita coisa foi explícita, como a Laura falou. Eu acho que, assim, nessa idade, eu já estava jogando Resident Evil, eu já estava assistindo muito filme de terror bem pesado pra época, como o remake do Massacre da Serra Elétrica, então eu acho que dava sim pra fazer umas cenas mais pesadas, um pouco mais de terror ali. Acho que a Megan, por mais que tenha casado bem assim com a ação, ainda possa mesclar mais um pouco com o terror e que ele volte a ser mais presente na franquia futuramente, caso esse filme aí desencadeie um terceiro. E eu gostei demais da Amélia. Acho que o filme soube muito bem dividir o tempo de tela entre as duas, já que a Amélia é tanto protagonista quanto a Megan. Não é algo forçado. Você tem que entender o lado da Amélia para poder entender o lado da Megan. Então, tipo assim, é meio que se casa. É como se fossem duas histórias sendo contadas e em um momento elas se juntam. O meu real problema do filme dessa vez foi a falta de humanidade. Eu acho que os humanos e todo o enredo envolvendo a humanidade foi muito deixado de lado. E a Gemma, nossa, se tornou uma personagem extremamente burra. Eu acho que assim, você ter inventado uma das maiores tecnologias do mundo e ter as ações que ela teve durante o filme não condiz com o tal brilhantismo que a personagem aparentemente tem, né? Porque pra mim ela tava extremamente burra. O roteiro emburreceu a Gemma de uma forma Mas acho que que eu foi fiquei incomodado o proposital, filme amigo. inteiro. Eu acho que foi Amiga, proposital pra dar o sentido de que ela meio que tava arrependida da coisa que ela criou, né? E que ela não voltaria a criar algo daquele. Então, pra ela, ela talvez estaria sendo inteligente de não colocar a Megan num corpo novamente, tanto que ela coloca primeiro a Megan naquele robozinho que ficou, cara, muito legal. Achei muito divertido a Megan naquele robozinho. é E, muito boa essa interação delas no robozinho. sim, então eu acho que. Só que pra gente ela era burra, né? Porque a gente espera que ela faça as coisas tecnológicas e continue criando, mas ela não queria mais criar porque deu o que deu, né? Basicamente isso. Bom, gente, então, isso, amiga, eu acho que foi proposital mesmo, como você falou, mas mesmo assim ainda me trouxe um grande incômodo. Eu achei que o auge do filme mesmo foi realmente a inteligência artificial. O filme tá o tempo inteiro engrandecendo a inteligência artificial e meio que tornando a humanidade meio burra. Mas tudo bem, porque aqui quem brilha mesmo é a Mega, gente. Pra mim a personagem tá fantástica. Eu acho ela extremamente engraçada, debochada. Ela é muito sarcástica. Nossa, eu acho que assim se tornou já um ícone da cultura pop, né? Dessa nova leva aí, dessa nova geração. Conseguiu o que muitos tentam e não conseguem. Isso com apenas dois filmes, né? Mas desde o primeiro eu acho que a Megan já era uma personagem consagrada, assim. Então agora eu acho que ela se consagrou ainda mais e tomou ali seu espaço no, como ícone pop. Eu achei que o desenrolar do filme e toda a trama final, assim, muito frenética e é do tipo que eu gosto. Tipo assim, as cenas de ações eu acho que foram muito bem coreografadas, as cenas de lutas, eu não acho que eu acho que até o cameraman mandou muito bem, porque assim, eu não perdi nenhum detalhe. E eu vou deixar para dar minha opinião final também junto com a Laura. Mas assim, esse filme é fantástico. Eu acho que ele tá no seu auge. Nossa, as cenas de lutas realmente foram muito boas. O filme ele é frenético do começo ao fim. Até nos momentos que ele é para ser calmo,
você tá, tipo assim, meu Deus, o que vem aí? E você continua, tipo, no ritmo frenético. Você não tem aquela pausa que às vezes, tipo, te tira um pouco do clima do filme e te faz sair ali, entendeu? Acho que por mais que dê uma acalmada, você continua frenético. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Não, amiga, eu te entendo total, porque até mesmo em cenas que eram pra ser emotivas, meio que eram quebradas com piadas ou com cenas frenéticas, então, tipo assim, era o tempo inteiro. Nossa, a cena. Uma cena muito boa foi a cena que a Megan tava cantando pra Gemma. E daí a Gemma tava tipo assim, mano, que porra. E daí ela vai e coloca a mãozona na boca da Megan e fala: Meu, para com esse caramba aí. Essa cena ficou muito boa, cara. Esse filme tem umas cenas assim, excelentes. Não, ele não deixa em nada a desejar, assim, em questão de entretenimento. Não, é muito bom. Bom, gente, agora sobrou o nosso querido amigo Gali para fazer aí um mini podcastzinho sobre a opinião dele no filme. Bom, gente, eu quando começaram a sair as, as imagens promocionais, os trailers, os teasers, eu torci um pouquinho o nariz, porque mesmo achando que Megan. Peraí. Mesmo achando que Megan não é uma saga que realmente é uma saga de terror, eu sempre disse que Megan era terror para baixinhos, sempre achei isso. Só que eu gostei, né? Lá em 2023, quando assisti Megan, eu me diverti, achei legal. Eu assisti também a versão sem censura, que a Blumhouse liberou depois de uns meses. E faz uma diferencinha, assim, não é nada gigantesco que faça o filme ficar super gore, super. Não, nada a ver. Mas pelo menos dá uma diferencinha legal. E pra mim a estrela de Megan sempre foi Megan. Sempre foi a Megan. E eu acho que nesse filme, como vocês falaram também bastante, eles conseguiram, tipo, encapsular muito qual que é a essência da personagem. Todas as tiradas, os planos diabólicos ou humanitários dela, porque agora a gente consegue ver uma Megan um pouco mais humanizada, um pouco mais inteligente, um pouco menos impulsiva do que antes, como ela disse mesmo, que ela não é mais uma criança. Ela diz uma hora no filme. Então a gente consegue ter uma entrada assim mais legal assim nas nuances da personalidade da Megan. E isso é muito bom porque é um dos grandes pontos altos do filme, porque ela tá cada vez mais afiada, ela tá cada vez mais inteligente, ela tá mais assim espivetada, não sei se vocês sabem o que é essa palavra, mas eu gosto muito de como isso foi tratado durante o filme. Inclusive, eu tô com a minha ring light roxa em homenagem a ela, né? Porque toda a temática, a, a paleta do filme de divulgação foi toda meio roxinha e rosa e tal. Enfim. Então, foi uma coisa que me surpreendeu muito eles terem conseguido dar um protagonismo tão divertido. O filme é extremamente camp, é um filme assim que abraçaram a galhofa, abraçaram a não seriedade e como eu disse, que a Laura disse mais cedo, né, que eu falei realmente que depois que eu fui assistir o filme, eu falei que realmente Megan era para sempre ter sido desse jeito. Não digo exatamente como um filme de ação com comédia, né? O filme lembra bastante Exterminador do Futuro 2, lembra um pouco também Missão Impossível, tem toda essa pegada de filmes desse nível. Mas eu acho que sempre teve que seguir, deveria ter seguido um caminho desse jeito, sabe? Essa mudança de gênero foi muito fluida, foi muito divertida, foi inesperada, eu acho que encaixou muito bem. A divulgação desse filme também foi muito legal. Eu prefiro muito mais aquela a dancinha do novo filme do que a da anterior. Eu acho aquela coisa muito ridícula. E eu não entendi porque que aquilo lá viralizou. Eu acho que Essa poderia ter sido outros deveria, aspectos essa bons. deveria ter Essa deveria viralizado mais, viralizar. né? E não Aham. viralizou essa, incrível, porque essa tá muito boa. Eu acho tá legal. E como a Laura falou, o detalhe de no final ela girar a cabeça, todo mundo percebeu, isso é um robô humano. Essa é a cereja no bolo, sabe? Assim, pra mim. Eu acho também que
o lado dos personagens. Os personagens ficaram muito de escanteio. Eu acho que o único que ficou um pouco mais próximo, assim, além da Gemma, né? Que tem um pouquinho mais de protagonismo, entre aspas, junto com a Megan e a Gemma, é o... Pesquisa, por favor, Laura, qual que é o nome do sidekick lá, o menino que trabalha junto com eles, o moço. O Eu Cole? não lembro. É Paul? Cole. 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 Que é Cole. o que joga na cara dela que ela é uma péssima de uma chefe e que quando se trata de equipe ela nunca É, pede opinião pra eles, né? isso. Então, assim, realmente falta um pouco, assim, da questão do desenvolvimento de personagem, porque filmes de ação geralmente são assim, né? Não tem desenvolvimento de personagem, não tem, assim, aprofundamento das emoções, etc. Então, o filme fica nessa parte, é bem característico dos filmes que ele tentou não copiar, mas se inspirar, né, para fazer essa mudança, assim, de gênero. O que acontece? Eu adorei o filme demais. Eu acho que tiveram muitas mais cenas que eu, assim, gargalhei no cinema. É, tipo assim, de gargalhar mesmo. Achei, tipo, muito engraçado. Eu não sei se vocês foram assistir dublado ou legendado, mas espero que a dublagem tenha sido boa, porque o filme mesmo ficou, tipo... Todas as piadas funcionaram muito bem em inglês. Foi muito gostoso de assistir, sabe? Tipo, todas as tiradas e referências que a Megan e etc. faziam. Eu abracei demais o filme, eu acho que ele conseguiu rir de si mesmo, entendeu? Apesar de que nem tudo são flores, nem tudo são flores. Eu acho que o que acontece, falta um pouco de foco nesse filme. O filme ele é um pouco estendido demais. A gente comentou uns tempos atrás de outro filme que eu esqueci. Qual foi o filme que a gente falou que podia ter um pouco mais de tempo no final? Eu acho Pra explicar. que. Qual que era? Calma, eu vou olhar aqui no Não foi nosso. Não. Não. Não foi Macaco, não Ai, não foi Eu acho era que Until Prom foi o Queen? Pecadores, gente. Dawn. Não, Until Dawn. Ah, eu É, acho que foi Antes da. Antidown É, mesmo, que foi foi mesmo. muito Foi esse curto. mesmo. Nossa, tinha até esquecido que a gente tinha falado sobre esse filme. Então, o que eu Esquecível. acho que faltou em Until Dawn teve um pouco demais em Megan, Nossa, não achei. entendeu? Discordo dessa parte. Vou ter que Tudo bem. discordar. Não, tranquilo. Eu achei que ele foi muito. É, que eu não tô conseguindo pensar exatamente na palavra exata que eu quero falar. É, Arrastado, amigo. não é arrastado. Sabe aquele embatumado? Encheção de Nossa, que linguiça. isso? Isso é coisa de bolo, mas calma, eu vou tentar explicar. O embatumado é quando tem muita coisa e fica difícil de digerir algumas coisas e Quando fica. solo. Tipo quando sola o bolo. E fica aquele bolo que não é fofinho, que você olha assim, parece que ele tá cru, porque ele Ah, tá tudo junto ali. eu entendi. É igual uma vez quando eu fiz bolo e eu coloquei uns pedaços de chocolate. E aí o chocolate desceu todo pro final do bolo. Tipo, não É, ficou lá no meiozinho bonitinho. Desceu pro fundo e queimou. Ficou horrível. É que eu acho que essas partes mais finais aí tinham muitas narrativas acontecendo ao mesmo tempo. E aí começou a ficar muito meio atropelado, meio muito. Muito. Assim, quando fala quando tem muita coisa junta, Porra, eu não tô conseguindo Nossa, lembrar da muita palavra. coisa junto, Foi uma enrolada. farofa, amigo. Uma mistureba. Uma misturinha ali. Tipo uma mistureba, é mais no sentido de. Foi tudo muito é embatumado mesmo, foda-se essa palavra. Eu Paçocado. vou tentar lembrar eu vou tentar lembrar da palavra. Mas enfim, a narrativa ficou meio assim, sem um certo descanso, né, e tudo mais. E também, não sei se vocês perceberam, que antes da conclusão, assim, tem vários momentos climáticos, assim, antes de encerrar a conclusão. E parece que a história tá meio que puxada um pouco, assim, repuxada.
e falta, assim, um pouquinho mais de clareza na parte da narrativa no final, assim, pra mim. Mas tirando isso, né, que foi a parte negativa pra mim, que eu não gostei, assim, tanto, eu acho que demorou um pouquinho pra começar, e o final também foi muito embatumado. Eu achei assim, sabe, tipo, umas ideias, vamos dizer, até que frescas em relação ao que fizeram. Eles copiaram bastante alguns filmes, mas fizeram uma elaboração legal sobre como incorporar isso na história da Megan, certo? Não tem tantas coisas originais, porque bebe de muitas fontes de filme de ação barra ação, comédias de ações de comédia. Não sei como chama esse gênero, nosso podcast não é disso. Mas Eu acho que não tem uma mistura igual a gente chama o subgênero, né? terrir. O Acho que não terrível, acho que não exato. tem. Assir. Exatamente, um Assir. Então, não é as média, a média, sei lá, não sei. Ação com comédia. Ou comeão. Whatever, gente. Os nomes Então, não tá batendo. os nomes não estão batendo, não funciona, só funciona com o terror mesmo. Então, assim, é divertido, é gostoso. Eu acho que, principalmente o final que eu disse lá da Megan virar tipo um clips do Word foi muito legal, porque isso é nostálgico demais pra mim, né? Eu acredito que pra Laura também, que ela lembra disso, o Patrick com certeza não. Mas é muito, muito gostoso ter visto esse easter egg aí, essa coisinha assim do nosso passado. Eu achei que o filme me divertiu, o filme me fez, assim, esquecer da vida por quase 2 horas. Isso é uma coisa que pra mim eu prezo demais assistindo o filme, essa sensação de realmente voar. E eu só acho que, como eu disse, o final eu acho que ficou muito embatumado e também perdeu um pouco do charme do que é a Megan. Da Megan em si, do conceito Megan que foi apresentado no primeiro filme, eu acho que perdeu um pouco do charme, empobreceu um pouco quem é a Megan, qual que é o conceito da Megan para entregar um filme mais de ação, de comédia e tal. Não sei se vocês entendem ou concordam, não sei, No mas eu sentido senti de um que pouco ela isso. era uma máquina de matar e agora ela não é mais, você diz? Não, eu digo no sentido assim, tipo assim, eu acho que o conceito do que foi explicado sobre quem é a Megan, o que é a Megan no primeiro filme, ele é um pouco mais conciso, um pouco mais inteligente, um pouco mais. Ela tinha a Megan um conceito mais direto, um conceito um pouco mais ah, original, com mais propósito. Eu acho que esse filme ela virou mais realmente como uma máquina, não uma máquina de matar, mas assim, ao mesmo tempo que ela evoluiu, eu sinto que a Megan era um pouco mais, a do primeiro filme era um pouco mais especial, no sentido de, por ser uma ideia nova, fresca, assim, sabe? Agora o propósito da Megan mudou. É, é, É que tá ela um pouquinho cresceu, amigo. difícil. Criança é um pouquinho mais É, não pensa. Talvez ela era tipo meio que entre aspas irracional. Ela só fazia tudo. Agora parece que ela pensa, entendeu? Igual na cena com faltou o Cole. é exatamente que isso, faltou a Irracionalidade. espontaneidade. Espontaneidade é a palavra que eu quero achar. É uma Megan menos espontânea, é uma Aham. Megan mais assim, que tem um propósito, né? Claro que a É. gente vai descobrir mais origens da Megan, também tudo mais. Tem também toda o background com a outra robô, a Amélia? Amélia, e toda a origem delas e tudo mais. E é muito legal ver a interação das duas. A Amélia foi muito bem construída. Às vezes eu Sim. achava que era uma IA, às vezes eu achava que era atriz que estava com uma maquiagem para parecer robô.
Acho que isso ficou muito legal. Cara, e a atriz, igual a gente tá falando, a atriz parece Ela muito a parece uma robô. Scarlett. É isso. Eu senti uma vibe meio Viúva Negra na construção de algumas Uhum, partes dessa história também. sim. Foi bom que vocês falaram desse ponto, porque me pareceu um pouco também isso. E, e é isso, sabe? Tipo, a questão da coreografia das lutas, das cenas de ação é muito boa também, principalmente do meio pro final. E é isso, gente. Eu acho que Mega abraçou uma mudança. Teve uma mudança um pouco similar com a morte de Dar Parabéns, que foi de slasher para uma ficção científica. Só que eu acho que Morte fez para Te Dar Parabéns fez um pouco melhor. E eu gostei bastante do filme. Eu não tenho assim muitos pontos negativos, tenho sim alguns, mas eu tenho pontos positivos e alguns médios. E é isso. Eu dou. No. Oh, tá. Eu ia falar que no filme a gente teve 5 segundos da Megan do primeiro filme, né? Que é quando a Cade tenta salvar tudo, trazendo a Megan que do primeiro filme, né? Que é a Megan que era conectada com ela. Só que daí dá, Aham. tipo, tudo errado e a Amélia toma o lugar como uma IA diferente, né? Tipo, isso, uma IA própria. Então, tipo assim, ela não realmente não obedece comandos mais. Ela evoluiu a ponto de igual a Megan evoluiu, ela não obedece mais ninguém, ela faz o que ela quiser, a hora que ela quiser. E a Sim. gente teve ali 5 segundinhos da Megan original que o Gary gosta. Gosta mais. Não que eu não gosto da de agora, né? Isso é que tem uma diferença, assim, de. Como que eu vou dizer? De persona mesmo. A personalidade mudou, porque a personalidade da Megan do primeiro filme, ela era mais. é, Ela agia mais como um serial killer mesmo, como um killer mesmo qualquer que. Ela tinha um charme. É, Tinha um charme. ela Isso tinha que é. uma. Ao mesmo tempo que ela tinha essa aura infantil de uma robô criança e que tava lá para um propósito lá, ela tinha por trás aquela aura de killer, um charme de tipo assim, posso te matar a qualquer momento. Já a Megan de 2.0, ela é mais sarcástica, ela é mais comédia, ela vai te zoar o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo você consegue Ela tem sentir a parte objetivos, ela é mais, humana. Igual você mais falou, madura. ela é mais madura, você consegue sentir uma parte mais humana dela, da evolução, né, do upgrade que ela teve. Tanto que tem a cena que a gente comentou que ela canta pra Gemma, que eu não, até agora eu fico pensando, será que ela tava sendo genuína mesmo ou ela tava tirando com a cara da Gemma? Tem a cena do que ela faz com o Cole lá, que ele tá quase se cagando de medo e ela fala tipo assim, naquela época eu não conseguia identificar o que era problema, ela só queria eliminar qualquer coisa que pudesse fazer mal pra Cade. Então ela não pensava, ela tipo assim, você Você me magoou fez ela assim. de alguma forma, ela ia lá e matava. Ela não pensava que tipo assim, aquilo lá era só um negocinho normal do dia a dia. Agora ela pensa tipo assim, que a pessoa não tá de fato fazendo mal pra Kate, por exemplo. Ela consegue ter essa diferença, essas diferenças que ela não tinha no primeiro filme, né? É legal isso, ver essa evolução. Como eu disse, algumas coisas eu prefiro da Mega antiga, outras eu prefiro dessa nova Mega. E eu não acho que. A gente estava até comentando um pouquinho, o filme ele fracassou na bilheteria, né? Ele abriu com um valor bem baixo de bilheteria, assim, bem aquém ao primeiro filme. Então fica meio que assim, no ar se vai ter esse terceiro daqui 2 anos ou não. É, eu se acharem um plot legal que nem esse, eu sou a favor, gosto da ideia, mas se terminar nesse, eu acho que cumpriu tudo que tinha que cumprir. A Mega já é um ícone, assim, da cultura pop, do terror e etc. E já tá, por mim, tudo certo. Eu prefiro muito mais que tenha
a terceira parte da trilogia de A Morte Te Dá Parabéns do que qualquer filme da Megan. Esse, pra mim, a Blumhouse tinha que investir nisso. Não em Megan 3. Mas é que talvez eles investiriam em Megan 3 se tivesse o mesmo hype que teve o primeiro filme, né? E porque atingiu um público muito jovem e que faz as coisas acontecerem. Nesse segundo, como a dancinha não viralizou, quem assistiu o primeiro filme, gente, nem lembra mais, nem sabe que vai ter o segundo filme, porque é um tipo de público que não é igual a gente que acompanha. Não é a galera que acompanha, é a galera que olha no TikTok. Ah, isso aqui viralizou, olha, eu vou assistir. Se não passar, se não viralizar, se não coisa nada, vai passar despercebido. E a pessoa vai descobrir que o filme foi lançado muito tempo depois. Eles tentaram viralizar algo com Upside Down Again, da Britney, na divulgação, mas não colocaram no filme. Fiquei sem entender. Se tivessem usado, talvez teria dado um charminho ali, né? O Gali ia dar 10 se tivesse usado. Acho que é isso. Notas? Bom, gente, minha nota pra Megan é 7,5, porque eu saí do cinema extremamente satisfeito, extremamente feliz, me diverti a beça, então não acho que eu mereço uma nota mais baixa que isso. E você, Gali? Eu concordo com o Patrick. Eu vou dar 7,5 também. Eu acho que foi um filme acima da média, mas tem seus problemas, com certeza. Mas foi um filme que me trouxe uma sensação muito gostosa. Me deixou realmente quase 2 horas rindo. E me deixou satisfeito. Então eu vou dar 7,5, não acho que é menos. Não acho que mereça um 8, mas também não merece um 6,5, sei lá. Então é 7,5. Gente, eu pela primeira vez na vida vou dar uma nota maior do que a de vocês. Eu vou dar 8 pro filme porque eu me diverti muito. Tipo, fazia muito tempo que eu não ia no cinema e saía de lá pensando, nossa, eu quero ver de novo esse filme agora, sabe? Eu gostei muito, muito do filme. Eu achei que a evolução foi muito boa de um filme pro outro, apesar daqueles pontos sobre censura que eu comentei. E acho que merece um 8 por isso. Sim. Ultimamente a gente tá concordando em quase tudo. Aqui eu acho que só a exceção foi Until Dawn, talvez. Exceção ou unanimidade? Não, eu... Só você gostou, amigo. É que o Gali ainda tem que manter a essência dele de tipo assim. Gente, tem um gosto meio. tem um gosto meio duvidoso. eu não consigo simplesmente deixar de levar em consideração certas coisas que eu gostei, mesmo que eu não tenha amado ou achado o filme ótimo. Mas Until Dawn é um filme que eu reveria também, assim como o que a Laura sentiu. Não foi exatamente, mas Nossa, quase se o você que a sentiu Laura isso com sentiu. Until Dawn, Não, não, amiga. não. No sentido de querer rever algum dia, entendeu? Tem poucos filmes assim que você fala, caralho, eu preciso rever isso. Mas esse deu vontade só de assistir de novo pra, sei lá, ter certeza que eu realmente gostei. Ou se foi só um divertimento barato. Aham. E é isso. É isso então, galera. Não esqueça de deixar nos comentários a opinião de vocês sobre o filme, se você já assistiu o filme. Se você não assistiu, vai lá assistir e volta aqui pra comentar, pra vocês não deixarem a gente no vácuo, tá bom? Não se esqueça de seguir também a gente nas redes sociais, né? O TikTok do Pode Horrorizar, daí o Instagram também, que o Instagram a gente tá direto postando mais conteúdo lá, né? Algumas coisas Direto. diferentes. Direto, assim, uma palavra muito forte, mas a gente tá se esforçando para postar mais do que a gente tava postando um tempo atrás, né? Que um tempo atrás a gente tava só no Pode Criticar,
que infelizmente não dá muito certo. A gente tentou, mas não é um post que tá indo muito pra frente, mesmo com parcerias, né? Triste. Porém, enfim, segue a gente lá. Não esqueça de curtir esse episódio também, tá? Deixa o like aí se você tá assistindo pelo YouTube, se você tá ouvindo por outras plataformas também. Dá um coração aí, que eu sei que dá pra dar um coração aí nas outras plataformas. É isso, galera. Até semana que vem. Não sei qual que é o filme ainda. A gente vai descobrir. Acho que é aquele que o Gali mandou no grupo. É? Da A24, Bring Her Back. Talvez seja isso. Talvez seja esse. Você vai ter que voltar Se aqui semana não, que vem a pra gente ver. volta na outra semana. E tá tudo E certo. tá tudo certo. É isso, galera. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau!